Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 24 de junho, mais uma quarta-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, nós temos aqui Ibovespa, hoje um dia levemente negativo 0,40, tá? Mas de maneira geral, na nossa bolsa, um dia mais misto. Alguns papéis levemente positivo, alguns ativos levemente negativo, alguns levemente negativo e outros levemente positivo. Tudo bem? O Ibovespa segue lateral em fundo, zona de suporte 168 mil pontos para cima, brigando na resistência da região de 172 mil pontos, que é a resistência de curtíssimo prazo, olhado do tempo gráfico diário. Se a gente for olhar pelo tempo gráfico semanal, Ibovespa tem ali a região de resistência lá na faixa dos 175 mil pontos. O que, caso faça essa correção no semanal, nas médias de referência de curto prazo, no tempo gráfico diário seria fazer mais uma puxada aqui para cima, tá bom? O dólar segue mais congestionado, ainda mais parado, volta para brigar na região de topo da faixa de 5.230, chega meio fraco, né? Candle corpo pequeno, muito pavio, mas o volume aqui deu uma melhorada hoje no dólar, tá? O volume aqui comprador acima da média, ganhando a região de 5.230, o dólar abre espaço para buscar a região de 5.300, ok? E numa região aqui do semanal, olha, de contração de volatilidade, tá? O preço preso entre as médias de referência de curto prazo, tem linha de tendência de baixa passando nessa região, e é um ponto aqui de decisão, tá? Se ele conseguir romper, tende a dar uma esticada mais forte para cima, e aí olhando um alvo mais amplo, o dólar para cima, na região de 5.450, tá? Que seria esse topo anterior, rompimento de linha de tendência de baixa de médio prazo, ele pode querer esticar para cima. E caso o nosso Ibovespa faça uma puxada forte na ponta da compra, cara, o dólar pode dar uma boa voltada para baixo, até quem sabe voltar a testar a região lá dos 5.040 pontos. Tá? Então, a região aí de decisão para o dólar nesse momento. Olhando o Petrobras, fraca, né? Tempo gráfico diário não tem força para chegar nem na média móvel de 20, para baixo mira suporte na região dos 37, eu ainda não vejo compra, não vejo venda, tem gap para ser fechado no tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal abre um balão, né? Abre uma boca de jacaré entre as médias de referência de curto prazo e a média móvel de 50, com o preço preso entre essas regiões, tá? Então ele pode ficar brigando aqui abaixo dos 36, aqui, quem sabe no diário, dando alguma confirmação, até no intraday de 60 minutos, utilizar esse cenário do semanal para buscar um trade até média móvel de 10 e de 20 do semanal, aí sim pode ser uma boa, mas que por enquanto ainda segue pesado na venda e sem contexto algum para compra, tá? Olhando o cenário internacional, muito pesado na venda, tá? O mercado aí de tobogã para baixo hoje, cara, porrada para baixo. O S&P 500 negociando a 0,45 de baixo, né? O Nasdaq uma queda um pouco mais forte de 1,12, ontem nem corrigiu, já voltou a cair. Segue movimento para baixo. O Nasdaq não, o Dow Jones, um movimento um pouco mais forte, 0,15 de alta, ainda brigando na região de topo, possível formação de fundo ascendente nessas regiões, enquanto que o DXY segue ganhando força e hoje negocia aí a 0,23. O que está mandando aqui no DXY, tá, pessoal, é tempo gráfico mensal. O ativo trabalha próximo a uma região de suporte aqui embaixo que foi nos 95, né? Esse movimento lateral em fundo, ganha força nos 2 últimos meses e tem espaço para voltar a brigar no 104, quem sabe mais amplo lá no 107 dólares. Tá? Isso aí olhando um cenário aí de meses, ok, pessoal? Mais tendência de alta no curto prazo para o dólar contra as moedas do mundo. Nós temos o minério de ferro ainda segue fraco, brigando lá na região de suporte. Abaixo de 97 tem a região dos 95. Por enquanto está bem fraco, né? O petróleo Brent cai mais forte, 4,75, mira a região de suporte lá embaixo no 70. Os metais também porrada para baixo, tá? Nós temos aí o ouro perdendo fundo na região dos 4.100, abre espaço para voltar lá nos 3.800. A prata tomando uma porrada, hoje caindo aí 7%, chegando no primeiro nível de suporte dessa região de 56.
Próximo alvo lá embaixo no 51 e abaixo de 50 aí começa a ficar interessante porque tem bastante nível de confluência, principalmente de médio prazo nessas regiões. Tá? Então, por enquanto, essa correção aqui em topo, o alvo está aqui embaixo, ó, região de 51 dólares para prata. Resistência de curto prazo no momento, lá na faixa dos 66. E aí vamos ver onde é que estão os principais pontos de defesa vendedora desse último impulso. Que no curto prazo pode trabalhar com vendas na região de cima com pullback e aqui embaixo procurar por compras no intraday, tá? Para quem gosta de fazer operações curtas nos metais. Nós temos as criptos também sofre bastante hoje. Ethereum cai aí 5,22. Se perder 1.500, arma mais um pivô de baixa. O Bitcoin cai mais forte hoje, 4,64. Se fechar abaixo de 59 mil dólares aqui, arma mais um pivô de baixa, tá? Deixa um cenário aí bem feio. Deixa eu medir aqui. Ó, resistência muito forte de curtíssimo prazo na região de 62 mil pontos. E aí, Solana e Link, mesma coisa, né? Nós temos Solana negociando a 5,5% de queda, Link 5,5% de queda. Olhando ali os ativos dentro do setor dos metais, também é uma porrada para baixo hoje. Nós temos aqui o ouro negociando em média 7% de queda, o cobre em média 6,5%, 7% de queda, a prata em média 7% de queda, urânio também cai hoje aí em média 5,5%. Alumínio também toma porrada, caindo aí em média 5,5% no dia de hoje. Nós temos a platina também negociando numa forte queda de 5%. Níquel também cai mais forte hoje 3,5%, 4%. E o lítio também é um pouco mais contido, mas ainda assim negativo, trabalhando 3%. Olhando aqui rapidamente as commodities mais os ativos reais, níquel caindo 2,45%, paládio cai 5,94%, a platina cai 5,68%, o carbono, a única coisa aqui em alta, 0,50%, o cobre, né, cai mais forte hoje aí 3,5%, o alumínio cai 4,40%, gasolina 2%, enfim. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, tirar alguma dúvida, fico sempre à disposição dos senhores. Só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago a análise para o dia seguinte. Tudo bem? Cirela, destaque de alta aí hoje 477, tá? Mira alvo para cima 23,80, depois tem fechamento de gap na região dos 25, para baixo suporte, que inclusive cravou lá embaixo, mas que eu não vi nada claro para pegar de operação aqui embaixo, né? Por isso que a gente nem comentou, inclusive, das 3 últimas semanas, mas o papel deu uma subida legal desde que bateu aqui na região dos 19,70, tá? Hoje deu uma boa melhorada no volume, tempo gráfico semanal já está próximo da 9, né? Então eu estava esperando mais abaixo para alinhar com a média móvel de 200 do tempo gráfico semanal, esses fundos do tempo gráfico semanal, para aí sim utilizar uma falha de fundo no diário, nos 60 minutos, imaginando inclusive esse cenário, mas que ela desenhou aqui em cima, porém lá embaixo, tá? Então acabei ficando de fora, nem olhei muito para o papel, mas ponto principal que inclusive pode sugerir validações de venda, cara, a região ali dos 24, 24,50 pode ser um bom ponto para procurar por vendas em Cirela. Tá? Por enquanto aí comprados, não vejo nada para fazer, não sei quem já está posicionado. CIA também sobe mais forte hoje, negociando aí uma alta de 8%. Eu ainda não vejo nada para fazer no papel, tá? Para mim não está muito claro. O papel tem região de resistência de curto prazo passando nessa linha de tendência de baixa. Por enquanto, não tem nada assim que me agrade ainda nessas regiões. O ponto de trava, por enquanto, está na extremidade do último impulso de alta, na faixa dos R$ 10, que é não de seguro preço por enquanto. Mas que apesar da alta, apesar da barra bonita até o momento, eu ainda não vejo nada claro para procurar por compras nessa região. Tá? Inclusive, olhando o tempo gráfico semanal, essa região ali dos 11,70, R$ 12, eu até fico atento para, quem sabe, buscar por vendas aqui em cima, tá? Olha. Deixa eu ajustar aqui. Ó, essas regiões aqui, ó. Essa aqui mais para cima, acabou ficando na mesma zona, né? Mas enfim.
São pontos ali que, inclusive, eu fico mais atento para venda, tá? Olhando pela ótica do tempo gráfico semanal, olha, onde está todas as médias embicadas para baixo, ok? Por enquanto, não vejo nada para ser feito. Asa segue o processo de correção, ainda não vejo nada para fazer, para ficar atento para buscar, quem sabe, uma compra só lá embaixo, na região dos 18,40, 17,70, mas vale lembrar que o que vai mandar é a maneira em que o preço chega nessa região, tá? Não é para deixar a ordem nessa zona, por enquanto não deixo nada, não acho nada interessante, apesar que deu uma boa puxada aqui, tá? CSN segue o fluxo para baixo, a papel não tem força nem para fazer correção, né? Corrige curto, não volta nem 618 de todo esse impulso. Projeção por assimetria dá alvo lá nos 3,50, que conflui com alvo de suporte. Alvo não, né? Que conflui com suporte de 2017. Então, cara, não vejo compras, não vejo venda. Inclusive, a perda de 566 teria sido ali. Validação não, mas teria sido confirmação de stop de operações de compra, tá? Não vejo nada interessante por enquanto, não. Inclusive, qualquer retorno próximo a 6,10 aqui, olha, que seria a média entre 6,10 a 6,70 do semanal, daria para buscar por vendas no tempo gráfico diário, 60 minutos com confirmações. A BCB4, tá? A pergunta foi referente a longo prazo, então eu vou olhar tempo gráfico mensal. Papel segue uma tendência forte de alta, clara, tá? Só esse volume de venda em região de topo que não agrada, sugerindo a possibilidade do papel continuar corrigindo mais para baixo, o que lá no curto prazo, tendência terciária, tempo gráfico diário de 60 minutos, tendência de baixa no curtíssimo prazo. Próximo ponto de suporte para baixo, mira 22,35 e depois mais abaixo 20,28. Tá? O tempo gráfico semanal está ficando mais feio, porque ele pode fazer um pivô de baixa, saindo de dentro desse canalzinho que poderia ser uma bandeira de alta, mas impulsionando para baixo, tá? Quebrando esse fundo e aí mira de fato retorno para essa região dos R$ 20. E aí, quem sabe nessa região, vamos ver se os compradores colocam a cara, tá? Por enquanto, ainda não tem nada interessante nem para compra nem para venda, principalmente para longo prazo, tá? FESA 4 para longo prazo não gosto, aí teria que dar uma olhada ali nos fundamentos também e pelo pouco que eu entendi, o último resultado ali da empresa não agradou muito o mercado, fecha o mês 5 com uma baita barra de venda, não gosto desse movimento, papel mira alvo lá no 5,57, tá? 5,57. Olhando aqui a ótica do tempo gráfico semanal, papel voltando para essas regiões aqui, inclusive, olha, é motivo de avaliar pullbacks não, validações para venda, tá? Na região de 6,60, ok? E aí os dois últimos fundos seriam um alvo dessa possível venda, né? 5,70 e depois o principal 5,57, que aí seria ver ele acionar um pivô lá do tempo gráfico mensal. Tá? Então para cima mira a região de 6,60, possibilidade de venda, para baixo 5,77, 5,58, tá? Não vejo compras ainda e não vejo venda. Pomo 4 também não gosto do papel, para mim não está nada claro, esse cenário aqui não me agrada, tá? Não vejo compra, não vejo venda, volume fraco, papel com muita agressão na venda, gap de fuga, olha, com agressão na venda, recuperação com volume fraco e depois agressão na venda aqui de novo, então para mim está bem bagunçado. Tá? Tempo gráfico semanal, se perder 5,40, cara, papel mira a região lá dos 4,70. Então, por enquanto, ainda não vejo compras e não vejo venda. Tá? Acredito que nós temos ativos mais interessantes para dar um pouco mais de atenção. Itaúsa, curto prazo, ganhou força na última semana. Não vejo nada claro ainda para compras aqui. Tá? Pelo semanal, ficou bem bonito, que ele vem abaixo do fundo e volta a fechar acima. Compras aqui já acabou passando, tá? Não vi muita coisa aqui clara no curto prazo, optei por outros ativos e aqui já passou o boi com as cordas. Se tivesse posicionado para curto prazo aqui para qualquer caso, cara, você tem a opção de stop no limite 12,26, depois um pouco mais acima 12,60. Por enquanto ainda não vejo compras, tá? Não vejo compras aqui, mas o papel desenvolve uma movimentação de baixa, inverte expectativa para baixo, sobe para cima, mas não confirma nenhum fechamento aqui acima ainda, que foi o mesmo caso que eu comentei de Itaú nos vídeos ali do radar de swing trade, tá? Então por isso que eu optei por ficar de fora e não vejo nada ainda que deixe claro uma entrada para mim do jeito que eu me sinta confortável de entrar, tá?
Au, não gosto, papel muito fraco, não teve movimentação de alta nem com a bolsa em tendência de alta, o que mostra que o papel por si só ele já é muito mais fraco do que a média, porque mesmo com o Ibovespa em máximo histórico, o papel não sobe. Então, assim, eu nem tenho mais na minha grade de cotação, tá? Não gosto do ativo, não. BBAS também muito fraco, cara de bandeirinha de baixa, mas não tem cenário para vender. Para buscar por vendas acima, miraria a região dos 21, que seria buscar confluência nas médias móveis de referência de curto prazo do tempo gráfico semanal. Para baixo, o papel mira fundo nos 17,77. Tá? Preço no meio do caminho, não vejo nada para fazer. Agora sim, pessoal, vocês me pediram análise de alguns ativos, mas, ô louco, pessoal, tem alguns ativos que estão bem interessantes mais para prestar atenção e que vocês não pedem, tá? Eu vou comentar alguns aqui com vocês, que vocês me pediram os papéis aí que tá bem feio, tá? Ó, Motiva 3, um papel para curto prazo. Daria alguma coisa mais aqui embaixo, olha. Era um papel que eu tinha separado para o vídeo de final de semana, mas não deu tempo de mostrar. Tá mais bonito do que esses que são mais pedidos, tá? Mais bonito no sentido que tem alguma coisa para fazer? Ainda não, mas são ativos que têm um cenário onde está um pouco melhor do que os outros. Tá? O tempo gráfico semanal ainda está bem feio, bem embananado. Para baixo tem suporte lá nos 13,20. Para cima, a região dos 15 reais, 15,35 pode ser um ponto de venda também, tá? BBDC3, né, que foi me perguntado, não gosto por enquanto. O papel está na tendência de alta de médio e longo prazo, curto prazo está mais corretivo. Para baixo, perdendo aqui a região dos 14,99, 15 reais, ele mira a região dos 14,15. Tá? Papel ainda bastante fraco no curto prazo, querendo fazer um pivô no tempo gráfico semanal, inclusive acionando um ombro, cabeça, ombro. Ó. Ombro, cabeça, ombro, rompe a neckline, que é a linha de pescoço, o alvo lá embaixo nos 13,60. A perda de 14,95 seria um stop de compra no curto prazo, tá? Não ficaria comprado não. Outro papel que está mais interessante, ó, Axia 3. Volume deu uma boa melhorada, trabalha aqui próximo da média móvel de 200, né? O tempo gráfico semanal chega num ponto de defesa, então está entre compra e entre venda, assim como eu comentei no vídeo de final de semana, que tem vários ativos assim em zona de decisão, então tem que tomar cuidado, né? Está entre venda e entre compra, no sentido de próximo de fundos, esticado na venda, ou buscar o retorno até a média para então validar uma possibilidade de venda. Para cima aqui o papel mira ali a região dos 56 para avaliar uma possível venda. Tá para baixo aí mira suporte nos 47. Eneve, ó, que ninguém me perguntou, essa daqui eu tinha colocado na carteira, mas acabou não pegando o nosso gatilho, ó. Né? Nossa compra estava um pouco mais aqui embaixo, o papel não veio. Foi daqui de cima, quem estava atento, daria para ter buscado por compras mais acima, tomando um pouco mais de risco, mas está mais contextualizado do que os outros ativos, olha. Tem o OBV para cima, né? Tem o MACD com divergência inclinado para cima. Vamos ver o que mais tem aqui. Cury, ó, que ninguém pediu. Cury lá embaixo. Ó. Aqui não deu nada claro, mas enfim, o cenário do papel está mais interessante do que os outros. Vamos ver. Viva não. Vamos ver se GTI deu alguma coisa também, ainda não. Exetec, olha, eu tinha separado para comentar ali no vídeo do final de semana, também acabou não dando tempo. Ó. Tava bem mais interessante do que esses que foram pedidos. Ó. Tem a quebra de expectativa que eu comento com vocês. Para baixo, para baixo, para baixo, gera mínima, rebate para cima. Em cima de um ponto de defesa aqui para trás, olha. Ponto de defesa aqui embaixo, deu a primeira compra. Com stop aqui embaixo. Rompendo esse topo, o stop pode vir aqui para esse novo fundo e tentar levar aqui para cima para essas regiões de 14, já está mais contextualizado, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, olha, aqui embaixo nessas compras. Vamos ver o que mais. Mas assim, tudo trade curto, tá, pessoal? Tudo trade curto, pegando falha de rompimento de fundo no curto prazo para carregar topos do tempo gráfico diário. Então aqui já não tem mais nada para fazer, a compra foi mais embaixo. Para utilizar aquele ponto de alvo, ó.
com stop de 5,36, depois jogaria o stop aqui embaixo, ficaria 2,5. Poderia até fazer uma saída parcial aqui nesse topo onde está, já daria 6% e aqui finalizaria com 9. Mas já foi também, Exetec. Tris 3, trade de volatilidade. Esse aqui é mais fraco, né? Esse aqui eu acompanho, mas é difícil, cara. Acho que eu nunca mandei uma operação em Tris 3. A papel tem volume baixo. RADL não. Ó, B3SA3 foi, mas não deu nada interessante, né? Deu uma boa melhorada no volume, mas o gráfico não tem nada. BPAC acabou andando, 1,70 que nós comentamos. Chegou no primeiro ponto de venda, mas sem cenário de venda, então não vai fazer nada. Esse aqui não serviu de nada. Próximo ponto, aqui em cima na região de topo. Vamos ajustar aqui. Região ali de 55,60. Ó, MDNE, tá? Semanal mais contexto, tempo gráfico diário tinha inversão de expectativa, para baixo, para baixo, para baixo, redistribui, gera mínima, inverte, possibilidade de buscar por compras aqui, olha, com stop abaixo. Vamos ver. Vamos ver, nada feia, proforma feia. Outro, a Trike Field, voltou lá no ponto de suporte, daria para buscar algo mais aqui embaixo. O problema é que essa agressão na correção foi feia. Não é legal quando isso acontece, apesar do volume baixo, mas essas barras longas aqui, né? Mas ainda assim, olha, aqui valia o risco. Ó, que o papel volta na extremidade dessa quebra de expectativa. Vamos ver, 21 minutos, né? Essa daqui eu cheguei a comentar com vocês, ó. Teria pegado a compra. Aqui embaixo. Também quebra de expectativa, né? Olhando o tempo gráfico semanal, buscando lá em cima, teria dado compra aqui. Com stop de 7,37, o papel rompeu o topinho de curto prazo. O stop já poderia ficar em 3,20, ó. Qual mais que tinha aqui que eu tava olhando? MEL, não, JHSF, não, CIA, não. O Anima tava feio também, né? Tá feio, apesar de estar num ponto importante, o papel tá bem feio ainda. ORVR também, ó. Putz, essa daqui eu tomei um stop na carteira aqui, cara. Tentei pegar ela aqui em cima. Tomei stop. Mas segurou aqui embaixo, ó. Mais um papel com contexto mais alinhado. Que essa aqui até eu deixei passar, tá? Não vi ele no final de semana, não prestei atenção, olha. Mas bem melhor que os outros, porque ele volta acima do topo, ó, no semanal aqui, ó, o topo de troca de polaridade, ó. Então o semanal tem esse cenário, se a gente joga para o tempo gráfico diário, ó, tem coisa que tem que prestar atenção, porque senão acaba passando mesmo. Ó, esse fundo, minimamente o preço vem abaixo e volta a fechar acima. Então, putz, cara, eu posso procurar pontos de entrada nessa região, entendendo que a defesa está aqui, ó. Ou seja, está assim, fechou aqui essa barra hoje. Vamos ver se 160 minutos tem liquidez. E aí, como é o último papel, vocês já sabem que é o RVR, eu vou tirar essa marca d'água, tá? Eu já falei que eu não gosto, né? Eu só deixo aqui por causa de vocês. Ó, cara, voltando para 76,57, eu vejo possibilidade de compra. Utilizando aqui os 60 minutos para tentar levar, quem sabe, lá no ponto de retorno. Para baixo, para baixo, para baixo, gera a mínima, quebra para cima. Voltou, fez pullback, vou procurar por compras aqui na região de 76,50. Para tentar primeiro o alvo nessa região de 79, eu posso fazer uma saída parcial nessas regiões, depois tentar carregar a níveis acima, que tem tanto o topo anterior quanto o nível de resistência desse canalzinho de correção. Tá? Então o RVR aí, região de 76,50 dá para avaliar compras de curto prazo. Tudo bem? Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã.